Então, ah, então, hoje é o último encontro do ano das atividades da linha de trabalho Psicanálise, Racismo e Políticas Étnico-Raciais. E temos o prazer de contar com a Alexei e Carolina, que vão trabalhar conosco a partir do seu texto, O Tempo Lógico das Ações Afirmativas. Então, a gente vai poder trabalhar daqui até às 10 horas e eles vão falar um pouquinho e a gente vai trocando ideias com eles e entre todos. Ah, nós temos trabalhado quinzenalmente, na primeira quarta-feira com um sarau literário indígena afro-brasileiro e na outra quinzena com a roda de estudos, que é o que estamos fazendo hoje. Então, como querem começar, Alexei, Carolina? A Alguém se gente Vamos lá, vai. então. apresentando, para quem não conhece? Bom, primeiro de tudo, agradecer o convite da linha, feito em nome do Jaime, mas também agradecer a Eliana e a Priscila, dizer que é uma alegria estar aqui com vocês, né, para a gente poder continuar debatendo esse assunto que tem nos ocupado bastante e espero que a gente possa ter uma boa discussão. Normalmente a gente tem feito um bate-papo, assim, sobre o texto. A gente foi falar dele em outros espaços já, e a ideia é contar um pouco, né, de como é que surgiu a ideia do texto, e a gente vai fazendo um bate-bola, né, É uma Carol? dobradinha. Também Isso. agradeço. É um prazer estar aqui com vocês para essa conversa tão urgente. E a gente vai conversar, vai falando um pouquinho assim também dos bastidores, né? Do que nos fez escrever esse texto. E também acho que já de efeitos dele, né, Alexei, assim, porque o texto em si, enfim, tá lá, vocês podem ler, e a gente depois é mais interessante que se abra para o debate, né, a partir da leitura. Mas esse texto, ele foi escrito num contexto, assim, em que a gente estava participando, né, Alexei, do que a gente chamou Grupo Temporário de Trabalho em Ações Afirmativas aqui na APOA, né. Oi, Carol. Carol tá chegando aí. Carol, tudo bem? Tudo bom? Então a gente está falando, estava começando agora, contando um pouquinho assim do contexto, né? Que a gente escreveu esse texto enquanto a gente participava de um grupo temporário de trabalho para ações afirmativas na APOA, né? Um grupo que surgiu muito assim a partir de discussões, né? Nas nossas reuniões internas e depois de já todo um trabalho, né? Que a linha vinha desenvolvendo também de se concluir que, bom, as pessoas que entendiam, né, que isso precisava de alguma forma avançar, a gente acabou se encontrando, né, e se reunindo, assim, para tratar desse tema, né, e a gente não quis fazer algo, né, Alexei, assim, o grupo esse, de entregar algo pronto, né, que a gente já tivesse sei lá, que a gente tivesse imaginado sozinhos, assim, né? A gente achou que era importante conversar, né, com todas as comissões que trabalham na APOA. Então, essa até foi uma proposição, se não me engano, no GT do Jânio, e que teve seus efeitos, assim, muito interessantes, né? Então, a gente passou mais de um ano conversando nesse grupo, éramos 11 pessoas, agora eu já não me lembro, Era conversando. 13 e daí acabou ficando 11 Ah, pessoas. sim, isso.
conversando com todas as comissões, né? Nós íamos esse grupo, nos reuníamos com cada comissão, e sempre a partir de uma questão, assim, de colocar, né, a questão do racismo e de como cada comissão entendia essa questão e de como achava que podia, desde o seu lugar de trabalho nessa comissão, enfrentar esse tema, né? Então, a ideia era realmente fazer com que essa questão circulasse dentro da instituição, né? E todo mundo pudesse se escutar a respeito disso, enfim. Disso surgiu uma proposição, né, depois de um ano e pouco de trabalho, que ainda está em discussão, mas foi dentro desse contexto, né, dessas conversas que a gente acabou, que esse tema da urgência, né, foi surgindo, foi se repetindo, e aí o Alexei veio com essa proposta da gente então escrever esse texto. Sim. Sim, eu tinha, né, no curso dos nossos encontros, né, eu tinha topado com a releitura do texto do Lacan, do Tempo Lógico, uma releitura que o Pedro Ambra propõe a partir da tese dele sobre a dimensão das questões da psicanálise e estudos de gênero, mas uma releitura de uma forma bem diferente, né? Um approach bem diferente. E aquela provocação do texto do Pedro tinha ficado comigo, né? E comecei a me dar conta que valia a pena a gente fazer essa leitura também a partir das dimensões das questões do racismo e das ações afirmativas. Isso porque nós escutamos, né, em muitos momentos, uma certa, né, preocupação de muitos colegas, não só da POA, mas isso também circula, né, em muitos outros espaços, né, de que a dimensão das ações afirmativas, né, e a certa urgência que ela se apresentava para as instituições poderia ser, na verdade, uma espécie de pressa, né, de responder a um certo afã, né, de, de fazermos ações para poder prestar contas assim para a situação, né, da, da pressão social, da urgência social, né? E não raro, né, nós escutávamos justamente que deveria ser feita uma espécie de, né, acolhimento dessa questão, seguido de uma espécie de depuração, de um tempo de elaboração clínica, né, que a instituição, né, ou a psicanálise, de uma forma mais geral, não responde a essa forma da pressa. E relendo, né, o texto do Lacan, achei que era muito interessante, né, aquilo que estava posto ali, né, de que, bom, né, a urgência é efetivamente um tema muito importante para o Lacan nesse texto. E ela é parte constitutiva do ato, daquilo que o Lacan quer pensar como ato nesse texto. Então, foi um texto que a gente pensou e escreveu juntos a partir dessas interrogações. Tentar mostrar, né, por um lado, que no texto do Lacan há efetivamente essa dimensão da urgência que costura tanto uma cena, digamos, que apoia, né, um texto técnico do Lacan, mas a urgência também presente numa cena política, que é a cena, né, pouco visitada, vamos colocar assim, né, nas leituras que normalmente nós fazemos desse texto, né, que é justamente a cena final, né, em que ele vai falar
sobre, digamos, essa forma ampliada de pensar o tempo lógico para toda a formação de um grupo, de um coletivo, para toda a assimilação humana, ele vai chamar, né? Bom, então, como vocês, espero que vocês tenham tido acesso ao texto, tá? Se não tiverem, a gente pode depois disponibilizar ele. Mas, como vocês veem, é um texto que foi bem endereçado, né, à nossa instituição, mas que também tem encontrado bastante reverberações em outros espaços. A gente está bem contente por isso, né? Nós circulamos pelo CEP já 2 vezes, temos um convite para a gente fazer também essa discussão na SIG, que são instituições parceiras e que também têm se ocupado dessa questão. E talvez a proposta... Tem algum microfone que está aberto, está dando uma reverberação. Acho que é Acho que é o do do Léo Léo. ali. Obrigado. Desculpa. Não, capaz. Eu acho que, assim, né, como disparador, né, a gente procurou pensar essa questão do tempo, da urgência, justamente através de uma dimensão de interrogante. Como que nós podemos reconhecer uma importância na urgência, naquilo que toca as ações afirmativas para a formação em psicanálise, não só como signo de uma pressa, mas como efetivamente algo que está baseado num real da violência, que é a violência de um genocídio da população preta e indígena, mas também aquilo que se interioriza nas violências institucionais, não só da forma como operam certas instituições, mas também como pode operar também a nossa própria teoria e prática. Ou seja, pensar a urgência como algo que nos interroga. Se podemos, em alguns momentos, dizer que as ações afirmativas não são algo que seria digno de uma certa urgência e uma importância no agir, né? Por quê? Né? Por que que isso pode ser lido dessa forma? O que que isso está dizendo da branquitude, de uma concepção de hegemonia, né, da branquitude nas instituições psicanalíticas, né? E talvez dizer isso é importante, né, quando a gente fala essa palavra hegemonia, porque nos nossos próprios trabalhos, né, dentro do GT, eu acho que isso é importante de dizer, né, que a gente, ao trabalhar no nosso grupo, nós fomos nos dando conta, né, do quanto nós estamos muito permeados ainda por questões do nosso próprio racismo, que muitas vezes nós mesmos nos víamos reproduzindo o racismo, ao pensar as questões das ações afirmativas, como, por exemplo, reproduzindo noções como fazer uma benesse, facilitar o ingresso, né, poder fazer algo para, né, para poder dar uma resposta. Isso estava presente na gente. Mas também essa dimensão da hegemonia que eu queria trazer, que é muito interessante, porque uma colega do nosso próprio GT traz, né, em um certo momento, assim, bom, então, vocês querem resolver o problema do racismo fazendo com que a maioria da instituição seja preta. E é importante trabalhar essa dimensão da hegemonia, porque a hegemonia não é necessariamente a maioria, né? Hegemonia não é isso. Inclusive, como o nosso próprio censo demográfico mostra, né? A maioria da nossa população é constituída de pessoas pretas, pardas, indígenas, mas não. Isso significa que elas ocupem um lugar de hegemonia em muitos locais, instituições. Uma delas é, obviamente, as instituições psicanalíticas. Então, acho que um pouco também, né, Alexei, assim, do que nos move ao escrever esse texto e ao participar, né, do GT, do grupo temporário, é uma ideia, assim, de perceber uma urgência, né, de perceber também
uma urgência no sentido da psicanálise poder se deixar atravessar, né, por outros saberes, porque, bom, aí falando um pouco assim da minha experiência, porque a gente acompanha na clínica que o que a psicanálise que a gente estuda até então, e aí eu não posso falar, né, disso de uma forma coletiva, eu só posso falar daí da minha experiência, não dá conta, né, do que a gente vê na clínica, especialmente porque, aí eu acho que isso é muito, assim, efeito também das ações afirmativas, e isso é outra questão que surge, assim, em todas as instituições que a gente circula e que a gente tem circulado como efeito do livro, assim, né, essa questão de que, bom, isso é assunto de Estado, né, portanto não diz respeito aos psicanalistas ou às instituições de psicanálise. Mas chega à nossa clínica, né, esses efeitos da política de Estado, a partir do momento em que começam a chegar as pacientes e os pacientes que ingressam na universidade pelas políticas afirmativas, né? E isso acontece há, sei lá, 10 anos atrás, né? Pelo menos aqui no Sul, me parece. Acho que até mais, né? Estou pensando aqui na minha clínica, acho que já faz até mais de 10 anos que eu comecei a receber pessoas que tinham entrado na universidade através das cotas, né? E que por outra ação afirmativa, que era a questão do auxílio saúde, acabavam chegando nos consultórios, né? Então, acho que a gente começa a perceber, né, também algo de uma certa torção, assim, na clínica, né, uma certa subversão, assim, me parece, na questão por exemplo, de qual é a parte que te cabe, né, no teu sintoma, porque quando alguém que sofre uma violência, que tem uma relação direta com a sua cor, né, ou com a sua raça, enfim, como é que a gente vai seguir escutando isso só com as, digamos, ferramentas tradicionais da psicanálise, né? Porque em algum momento isso precisa operar uma certa subversão de o analista se perguntar qual é a parte dele, né, naquela violência que a pessoa sofre. E aí eu acho que em parte, essa urgência, eu acho que tem também a questão do contexto, assim, que é muito legal quando o Alexei conta, do contexto do texto do Lacan, né, da escrita do Lacan. Mas acho que a urgência também diz respeito à necessidade da gente avançar no sentido de que, bom, a gente vinha estudando muitas coisas sobre isso, né, mas algo nos dizia que o estudar não seria suficiente, né? O estudar ele pode ter um efeito de sentido para nós, mas tem algo que passa pelo efeito da presença, né? Então quer dizer algo que só vai se operar nas instituições psicanalíticas e no nosso laço, né, entre analistas, é algo que algo que só vai se operar na medida em que a gente tiver o efeito de presença, né? A gente não, enquanto a gente continuar só entre nós brancos, né, que somos sim a grande maioria, né? Ou a hegemonia, como disse o Alexei. É muito difícil operar alguma mudança, né? E eu Inclusive, isso acho foi que uma curiosidade, né? Desculpa, Carol, só não um pode parênteses, né? seguir. Foi uma curiosidade que suscitou, né, quando nós formamos o grupo de trabalho, né?
que alguns colegas de outras instituições perguntaram assim, grupo de trabalho, por quê? Grupo de trabalho, a gente tem grupo de estudo, a gente tem grupo de investigação, não sei o quê. Então, assim, não, é justamente para implicar ações, né? E Uhum. daí, pois isso está faltando aqui. A gente precisa se ocupar disso, né? A gente precisa transformar essas elaborações efetivamente em ações, né? Isso foi muito importante. Desculpa, só Não, não, mas é bem por aí, né? E uma das ações que eu acho que foi importante e que nos mostrou, né, essa importância do efeito de presença foi a vinda da Isildinha, assim. Depois a gente teve também um evento com a Dalva, né? Então, acho que isso deixou mais claro, né, a diferença que faz quando a gente consegue produzir com alguma ação, né, ou uma ação que tem esse efeito de ato depois, né, pelo efeito de presença. acho que é Então, importante de recapitular, talvez, né, esse acontecimento, né, não sei se estava todo mundo presente nesse dia da Isildinha, né, porque foi a partir da presença dela que pessoas pretas ocuparam, né, o espaço da POA, o que, né, presencialmente, né, o que nem sempre acontece, e vieram prestar um testemunho sobre o sofrimento que as vivências de racismo, enfim, né, tinham na sua vida, o efeito disso, né, de sofrimento, e endereçar, né, um pedido de cuidado, de escuta, né? E ela aí, em gesto, né, sobretudo no caso de um adolescente que fala, né, sobre todo um sofrimento bem específico ligado, né, à vivência numa escola onde ele é a exceção preta, né, pega na mão dele, seu tinha pega na mão dele e fala, tu não vai morrer. É muito forte, né, e é o lugar, primeiro de tudo, né, esse lugar de enunciação que a Isildinha pôde ocupar, que propiciou, que possibilitou que um testemunho desses pudesse acontecer na boa. E ali a dimensão da urgência fica muito clara, porque ali nós temos efetivamente um discurso que nem sempre pode circular na nossa instituição, com toda a sua urgência e toda a sua gravidade. Então, enfim, né, tem a parte teórica, tem a parte dos grupos de estudo, de debate, né, mas essa ação, né, de promover um espaço de fala da Isildinha na Poa teve uma materialização, um acontecimento, né, sobre isso que a gente está tentando, enfim, né, discutir aqui. Eu acho que foi super importante. Mas, enfim, né, acho que tem essa questão que a Carol trouxe, assim, né, e indo um pouco pro texto, assim, só dando umas pinceladas, eu acho que depois a gente abre, né, porque, enfim, tem a volta para vários lados o texto, né, mas tem, acho que essa dimensão muito bacana, né, de recuperação, de que esse é um texto, né, que o Lacan toma posição, né, falando dessa dimensão de se responsabilizar, né. O Lacan, durante toda a Segunda Guerra, tinha suspendido, né, os seus seminários, os seus espaços de transmissão, e ele é convidado, então, pelo diretor da Cahiers, que é uma principal revista no momento, né, a falar a escrever na primeira edição do pós-guerra sobre o Holocausto. E aí que é escrito, então, pela primeira vez publicado o texto do Tempo Lógico. E na nossa doxa mais tradicional lacaniana, esse é um texto consagrado para sustentar a técnica e a questão do corte nas sessões de curta duração. Ele vai fazer, né, toda essa exposição do sofisma, né, dos três prisioneiros, tal, e é assim que a gente normalmente conhece, né, e a gente é apresentado para esse texto, né? Pelo menos assim foi na minha experiência, né? Então foi uma surpresa quando reli, né, esse contexto. O texto do Pedro traz um pouco disso, ele cita um texto do Paulo Freire e do Wilson Franco, vai trazer um pouco mais de notícias disso, né?
enfim, eles fazem uma contextualização do que tinham sido os posicionamentos do Lacan até então, né? E efetivamente é o momento que o Lacan toma posição. Eu acho que isso é muito interessante, e ele não vai fazer isso, então, só com esse sofisma dos três prisioneiros, mas ele vai trazer essa segunda cena, que é uma cena, né, necessariamente política, né, onde ele vai trazer, então, sobre o que é essa forma de assimilação humana, que é, digamos, uma ação afirmativa, né? Ele vai falar, né? Bom, eu sei o que não é um homem. Alguns homens se reconhecem como sendo homens e eu tenho que me afirmar. Ele vai falar, eu tenho que me afirmar. O sujeito tem que se afirmar como homem para evitar ser expulso, né? Sofrer um ato de segregação, né? Então ali tem um posicionamento, né, muito importante dele. E acho que tem uma questão super importante, né? Recuperando um pouco desse argumento sobre o momento em que a gente vive atualmente na nossa instituição, mas pensando como é que isso, aquilo que o Lacan propõe para a gente pensar sobre essa dimensão de um tempo coletivo, que ele vai falar justamente de que não adianta um sujeito chegar à verdade sozinho. Ele vai falar, né? Se um sujeito quiser chegar à verdade sozinho, tomar uma decisão, fazer uma ação afirmativa por conta própria, o menor erro, ele vai falar, né, nesse tipo de lógica intersubjetiva, acarreta o erro de todos. Então uma proposta, uma convocação muito bacana, né, para a gente poder pensar também a importância, né, de que ao fazer um ato, a gente precisa coletivamente poder sustentar ele. Mas a gente também precisa de um certo arriscar, a gente precisa de uma certa aposta, a gente precisa ultrapassar um medo de errar, né? Que é justamente aquele impasse, o titubeio, a hesitação que ele vai falar da cena dos três prisioneiros. Né? Há um impasse, né? Nós não sabemos exatamente qual que é a cor de cada um dos discos, e daí todos podem, enfim, chegar a uma verdade juntos. Né? Eu acho que tem sido muito interessante nesse ponto, né? A gente poder estar construindo isso coletivamente, né, na instituição, porque justamente a gente está tentando fazer com que muitos tempos distintos de elaboração sobre a questão possam convergir uma compreensão, mas acho que ainda a gente precisa dar esse ato, esse lançar essa aposta, né, sobre como que vão ser as nossas ações afirmativas, né, como é que a gente vai se permitir errar, mas nesse sentido justamente que o Lacan vai trazer, né, que foi o seminário que nós nos debruçamos esse ano no cartelão, de que os não tolos erram, ou seja, de que tem uma errância que é se colocar em movimento, né, de a gente poder fazer apostas e avaliar, ver se isso, né, vai surtir o efeito de uma subversão. Eu acho que a gente ainda está nesse momento de poder efetivamente se lançar nisso. Enfim, sei, Carol, se tu quer Não complementar, sei também se a gente vai abrindo para o debate. eu acho que sim. Também não sei se o pessoal conseguiu ter acesso ao texto, né? Mas um pouco do contexto é esse, assim, né? De poder mesmo fazer uma aposta, né? De que a gente, de certa forma... E nesse sentido, assim, também é importante dizer, né? Que eu acho que é algo que acontece, assim... Bom, e aí eu posso falar da POA, que é onde, né, eu participo mais efetivamente, que é uma certa aposta, assim, no laço que nos reúne, né, para além da questão do laço social, né, no sentido da branquitude, assim, mas do laço transferencial mesmo que nos reúne, né,
eu acho que o evento da Isildinha também teve esse efeito, assim, né? Da gente poder confiar que é preciso dar um passo, né? Que a gente não sabe bem para onde, a gente não sabe bem que efeito ele vai ter, mas que a gente tem um laço transferencial forte, digamos assim, o suficiente para trabalhar com os efeitos do que a gente decidir, né? Então, obviamente, eu acho que ninguém tem expectativa. E isso supõe, né? Essa confiança, ela supõe a ideia de que a palavra circule, né? E para que esses diferentes tempos possam também ser falados, né? Eu acho que quando a gente tem, me parece assim que há momentos, ouvi isso em outras instituições, assim, de que parece que há um certo silenciamento, né? E me parece que essa não é a melhor saída, assim, né? Porque a gente sabe que esse silenciamento depois acaba produzindo efeitos piores, vamos dizer assim, né? Então, é importante, é urgente que se faça uma ação, né? Não uma ação, mas no sentido de que se criem essas ações afirmativas. Por outro lado, quando se faz isso à custa de um silenciamento de pessoas que têm dúvidas, que têm resistências ou que são contrárias, né, a isso, quando se faz à custa desse silenciamento, ou quando se faz em razão do que eu estava agora, nessa semana que passou, eu participei do Encontro Nacional de Juízes e Juízas Negras, e tinha um professor da Federal de Minas Gerais, depois eu posso passar o nome dele, e ele falava da pedagogia das vaidades, né? De como isso é uma estratégia institucional que funciona para colocar ações afirmativas a funcionar, a acontecer. Mas como isso, eu acho que instituições analíticas pode ter um efeito, né? Não que de outra forma a gente esteja prevenido disso completamente, mas um efeito de gerar a posteriori, né, uma violência ainda maior, assim, né? Então, enfim, porque, como disse o Alexei, né, a forma como a gente vai fazer isso, bom, se a gente chegasse com algo pronto, talvez viessem as ideias mais... porque o Pacto da Branquitude, ele está atuando, né? A gente não é por ser analista que a gente está livre disso. Então, por exemplo, também chegamos a ter assim propostas do tipo, vamos fazer de uma forma que alguém pague uma inscrição para que outra pessoa possa usar, né? Então, naquele sentido que o Alexei falou assim da benesse, né? Sempre tentando de alguma forma evitar que a instituição perca, né? E eu acho que isso é uma coisa que tem que estar no horizonte, assim, né? É preciso que algo vá se perder nesse caminho, né? É preciso que alguma coisa a gente perca. A gente como, né, instituição majoritariamente branca e tal. Então, eu acho que no afã, às vezes, de querer fazer em função dessa pedagogia da vaidade, vamos dizer assim, né? Então, em função, em nome de, né, que todos estão fazendo, então nós temos que fazer também, ou algo do tipo, né? Sem que isso passe, né, por uma possibilidade de que todos falem, inclusive de que né, os que são contrários falem. Quando isso se faz
à custa de um silenciamento, eu acho que, enfim, me parece que o custo, não sei se o custo, mas, enfim, isso pode gerar ainda mais violência, né? Eu não sei se estou falando assim de um jeito muito genérico, se dá para entender alguma coisa, mas, enfim, para dizer que eu acho importante que a palavra circule bastante, né? E é isso que a gente tem feito, isso que a gente fez nesse um ano, né, Alexei, e nesse, bom, um ano e pouco já desde que se criou o grupo Sim, temporário. sim. Bom, aproveitando para dizer então que o Jaime também estava compondo, né, o GT, a Isadora está aqui, a Eliana chegou também compôs, né? Enfim, né, que essas foram várias ideias que a gente foi um texto que decantou também de muitas trocas, né, que foram super importantes. Mas acho que tem essa questão que tu está trazendo, né, Carol, de ser um ato, de que as ações afirmativas não sejam simplesmente uma benesse ou simplesmente um modismo, mas de que ao se instaurar algo, se subverta tanto as instituições e o campo psicanalítico quanto as pessoas que vão acessar essa política, né? Eu acho que essa é o espírito da, da proposta, né, para efetivamente pensar a ação afirmativa a partir de um rigor psicanalítico, né, e de que isso também possa subverter os nossos próprios operadores. Subverter não significa invalidá-los, não significa que a psicanálise não tem operadores para pensar essas dimensões do racismo, mas como, né, pensar eles a partir dessas contingências e a partir de vários lugares de enunciação, né? Eu acho que é por isso que é legal reler, né, o tempo lógico nesse sentido, né? Fazer com que o texto opere outras propostas a partir, né, da sua construção, né, da sua releitura, é muito legal. Então acho que é isso, né? Acho que essa é a proposta, né? Eu acho que vem junto com essa proposta decolonial, né, de uma espécie de giro decolonial, que parte também dessa aposta de que alguma coisa possa nos marcar, nós, branquitude, ou seja, de que essa dimensão das ações afirmativas na sua aposta de ato que subverta também desestabilize algo que era de uma invisibilidade, de que, né, a psicanálise não tinha cor, inconsciente não tinha cor, não se falava sobre as dimensões sociais, culturais na formação e na constituição do sujeito, né? Ou se falava disso só como uma nota de rodapé. Então, que a gente possa sair desse lugar de analista universal não marcado e de que isso possa sim, começar a operar a partir de uma dimensão sígnica, que a dimensão do signo é importante para operar uma lógica significante, é, é muito interessante e o próprio Lacan nos convida a pensar isso, né? Eu acho que isso ele traz, né, de uma forma muito bacana nessa dimensão dos discos, né? Essa dimensão de um aparato sígnico para poder aceder a uma lógica do reconhecimento, de uma subversão do sujeito, é muito interessante. Mas enfim, daí eu acho que eu já estou de novo já antecipando muita coisa. Vou deixar vocês falarem um pouco. Oi, gente, boa noite. Tá me escutando? Hum, Sim, boa Sim, noite. sim. Então, eu gostei bastante do texto e a primeira coisa que me veio assim à cabeça quando eu li, pensei nessa urgência, pensando especificamente nas instituições de psicanálise, foi esse encontro com a Isildinha, né? E, de novo, essa importância de que passe pelo sensível também, né? De que passe pela presença de pessoas negras, né? Para que se perceba que o que é realmente urgente, né? Eu achei muito importante o que aconteceu, o que reverberou também no encontro, assim. Eu acho que tem tudo a ver com entender do que se trata essa urgência, assim, de fato, né? E fiquei pensando que
né? Tem todos esses cuidados muito importantes, éticos que vocês estão fazendo, e que bom. Mas também é importante pensar que não tem como não ser traumático, eu acho, essa entrada das pessoas negras, né, para as pessoas negras na instituição psicanalítica. E também não tem como ser desconfortável, e não tem como a pessoa branca minimamente, acho que muito errar, assim, né, digamos, colocar nesses termos, de cometer atitudes racistas, né, porque é isso, nós somos, como o racismo é estrutural, ele também é estruturante, né, então é também ter que lidar com isso, né, com essa falta de controle, assim. E Carol estava falando sobre esse silenciamento, sobre as pessoas que não falam, né? Tomara que bom que as pessoas consigam falar, mas acho que sempre vai ter um percentual de pessoas brancas, de psicanalista, pensando aqui nos vários absurdos que eu já escutei, de que não vão colar junto, sabe? Então, como lidar com isso também, né? Para que isso, bom, se esse percentual não colar junto, não vai rolar, como é que a gente faz para lidar, então, com essas pessoas que também vão compor a instituição, né? Acho que foi isso, assim, que eu fiquei pensando. Mas bateu muito o encontro com a Isildinha, assim, e dessa dimensão política também importante que a Carol falou, né? Pô, já faz 10 anos que tá vindo da minha clínica, né? Mais de uma década. Então, a clínica é social de qualquer forma, vai repercutir, né? Então, tem que se haver com essa identidade branca, né? O que que significa ser uma pessoa branca? Então, é isso, né? Eu acho que é pensar que a branquitude, as pessoas brancas têm muito a ganhar com esse processo de inclusão, né? De inclusão de pessoas negras, de pessoas indígenas, né? Fico sonhando o dia que as pessoas indígenas, de pessoas trans, enfim, todas as pessoas que sofrem esse processo de opressão estrutural possam entrar e é isso, a gente aprende muito, né, com essa alteridade, assim. E é uma das capturas mais fáceis que eu vejo mais, é justamente essa posição, como é que é, da pedagogia, que a gente chama da branca salvadora, do branco salvador, né? E poder saber com isso que também vai surgir em alguma medida ou não, né? Enfim, acho que a Cida Bento ajuda, né, nos textos dela, que ela se baseia também na psicanálise, a entender como todo esse processo que é estruturante, que é histórico no Brasil, é, é muito intrínseco, né? Então não tem, é isso, né? É muita análise também para se entender quanto pessoa branca, assim como pessoa negra, né? Fala, Isadora, Isa. Oi, pessoal, boa noite. Eu tô escutando vocês, fiquei com vontade de compartilhar uma coisa que uma colega trouxe como notícia, assim, ela mora em São Paulo, né? E ela circula pelo SEDES, né? E ela disse que teve um evento recentemente com a Isildinha lá, e ela não pôde participar, mas uma colega que mora lá também e que participou depois conta para ela que ficou muito impactada porque a Isildinha falou muito desse encontro na Poa lá, sim, compartilhou muito, né? Muito marcada por isso. E foi muito marcante porque ela compartilhou o trecho em que o Francisco dá o seu testemunho lá, né? Então a gente segue falando muito dela, assim, mas acho que isso também marca ela e ela segue também falando, assim. Então eu queria compartilhar essa notícia. Vanessa, Oi, gente, boa noite. Parabéns, Carol, Alexei, pelo texto. Me suscitou, assim, muitas coisas. Acho que ações afirmativas para mim é um assunto caro, porque
fui contemplada na especialização da URGS, né, por ação afirmativa. Somos 22 alunos e 6 autodeclarados negros, né? Então, eu não sou filha única lá, carreira solo. E numa das aulas, assim, inclusive no Dia da Consciência Negra, dia 20, eu estou tendo aula com o Inácio Paim, e ele fez uma provocação, né, inicial para a turma, no sentido da pressão. Vocês trazem aqui ao longo do texto, né, longe de restringir-se à pressa, a urgência é o motor que torna possível o ato. O quanto essa pressa a gente pode se desdobrar para a pressão, foi o que me passou, assim, no sentido de que sim, o diálogo ele é fundamental, acho que temos muitas vitórias com os diálogos, mas muitos dos movimentos, né, se dão, muitos dos direitos, né, se dão a partir da pressão. Então, isso me veio do Inácio. E interligando também com uma outra parte que vocês falam, que do situar-se, né? A branquitude vai se situar dos seus privilégios, bem lá no final do texto, só acontecerá na presença do outro. Eu fiquei pensando muito nas jornadas clínicas, essa última que teve da POA, eu participei, me chamou a atenção a inscrição, no qual dizia ali, tu tinha que dizer, né, se autodeclarar em relação, se eu não me engano, à raça, me corrijam, que para mim foi uma percepção nova em relação à instituição, eu nunca tinha me inscrito e me autodeclarar, e eu acho que isso já é positivo, no sentido de que a gente precisa se haver com isso, todos, né, que vamos nos inscrever. E me chamou a atenção, então, que também tinha um valor menor, né? No caso, eu me inscrevi como negra e paguei menor, mas, ao mesmo tempo, quando eu fui na jornada, eu contei, e aí depois o Jame pode, ou Eliana, nos dizer, fazer esse mapeamento, eu contei 4 pessoas com fenótipo negros, né? Foi o que eu percebi naqueles 2 dias. Então, o que ficou, assim, me rondando foi o que se passa, né? Por que que as instituições psicanalíticas são intimidadoras? Digo isso porque existem algumas instituições que fizeram ações afirmativas agora nesses últimos meses, né? No qual eu acabei entrando numa conflitiva, onde me inscrever e tal, onde tenho transferência. Mas o fato é que muitos negros não se inscrevem por ser solos nas instituições, né? Falo isso também da intimidação, porque vocês trazem o relato do adolescente, né? Que teve na Isildinha, eu estava presente presencialmente na instituição, mas ele acabou não ficando na instituição. Por quê? Porque ele se sentiu intimidado com o bairro, de chegar até a instituição, pelo menos foi a informação que a mãe dele nos deu aqui nesse espaço. Então, é algo que eu me interrogo, né? O que podemos fazer em relação a isso? Então, o texto me suscitou muitas coisas. A outra questão, já que você citar a Isildinha, ela traz que ela foi muito narcisizada quando ela foi para a França. Então, ela precisou sair, né, para ser narcisizada. Então, fico com esse questionamento, sabe? O quanto a instituição está disposta a narcisizar os desejantes negros que querem fazer um percurso. Penso que a ação afirmativa ela pode ser uma resposta, né, dentro da ética, dentro da transferência, porque eu acredito também que não é bater na porta e entrar. Nessa presença do outro, né? Como é que vai se dar? Porque
fico pensando, bom, tem uma linha de trabalho que eu participo já há um bom tempo aqui com vocês, sou narcisizada, tem esse GT, mas a gente tem que falar, como vocês bem trouxeram, da instituição bancar isso, né? Então, o texto, eu acho que suscita muitas coisas, e que bom que ele está se desdobrando em outras instituições para o diálogo, mas eu acho que a pressão é necessária, assim. Só que a pressão, ela se dá com a presença do outro, né? Como o negro entra na instituição psicanalítica e pode vir a dialogar e muitas vezes pressionar para que as ideias, elas virem ações. Era isso. Não sei se vamos... Posso falar? Sim, por favor. Não, eu achei interessante a tua lembrança, Vanessa, e já, né, entrando também nas questões do texto, ah, a Isildinha, sim, já deu esse testemunho do quanto ela foi narcisada, o quanto o Guattari teve um papel muito importante nisso, né, apresentando ela para a comunidade de analistas nessa jornada há tanto tempo atrás. Agora, esse processo de narcisar, assim, do reconhecimento das questões que as pessoas pretas podem trazer, implica do lado do branco, dos psicanalistas, uma certa desnarcisação, no sentido de abrir furos nos pactos narcísicos, questionar alguns conceitos que nós temos como estabelecidos, e é uma função que cabe à psicanálise, ao psicanalista fazer, poder questionar os seus conceitos. Mas quando somos interrogados por uma questão que é verdadeiramente de uma alteridade profunda, isso cria um impacto narcísico em quem escuta. Então, uma das questões que vocês levantam, trazendo a questão dos três prisioneiros, é de que tem um não saber que precisamos realizar. Né? Os três prisioneiros não sabem qual é o atributo que eles têm nas costas. E só podem chegar a uma conclusão sobre qual é esse atributo na interação com os demais. Né? Só se chega a uma conclusão coletivamente. Mas isso implica um questionamento, implica suportar uma angústia, implica suportar o não saber como vai ser. Viviane, está sem microfone, Viviane. Me escuta agora? Sim. Ok. Boa noite. Né, eu li o texto, mas aqui, né, nessa conversa não teve como me emocionar e ficar com uma certa angústia também, porque são pessoas... a Carolina, né, falou da dificuldade de aceitar as cotas ou pessoas negras, né, aos empecilhos e o trabalho que está sendo feito. E eu pensei que, né, são pessoas psicoanalisadas, que pensam a questão da vida e justamente tem uma ferramenta, tem um conhecimento e tem certa dificuldade de proporcionar isso para outras pessoas. Isso me chocou e me emocionou muito, de como que pode ter uma dificuldade dentro, né, de instituições assim, que é
eu fiquei com a imagem que são pessoas que têm a sua mesa, têm o seu banquete, né? A Carolina, no texto, fala sobre a desigualdade social e não consegue convidar quem está ali na sua cozinha, sabe? Que muitas vezes fez o banquete que você está comendo. Então, assim, isso me chocou. E a fala da Vanessa, que ela fala sobre a pressão, que muitas vezes é necessária para que haja mudança, eu lembrei da última reunião que tivemos, que falou aquela imagem do ônibus, né, um passinho para frente. Mas, às vezes, quem está na roleta vai ter que empurrar um pouquinho, sabe? Vai ter que fazer pressão. E a presença da Isildinha na instituição, para mim, foi essa força mesmo de fazer pressão. É isso. Boa noite, gente. Obrigada. Nem sempre o passinho à frente vai ser na base da gentileza, né, Viviane? Às vezes a gente tem que dar um empurrãozinho mesmo, né? Nesse sentido aí que a gente vinha falando aí, né, no texto do precipitar o ato, né, do se jogar de certa forma, né, nesse desconhecido, sem essa ideia de que a gente vai ter um tempo de compreender, né, porque é da natureza do ato a gente não saber, né, isso que o Jaime vinha falando, assim, colocar em questão esses não saberes, né. E acho que também me emocionei com a tua fala, assim, né? De que isso te emociona, porque é um pouco, assim, um reconhecimento de que mesmo aquilo que a gente falava do pacto da branquitude, né? Nós mesmos, mesmo como analistas, como pessoas analisadas, né? Psicanalizadas, não estamos fora desse pacto, né? A gente está sendo, alguns de nós estão sendo racializados, né? Outros ainda nem foram, né? Outros ainda são diferentes tempos, né? Então, talvez começando a entender que isso precisa ser feito. E quando a Vanessa falava assim de por que só 4 pessoas, né? Eu também não contei muito mais do que isso, mas e também fiquei me perguntando isso, e acho que é algo que nós vamos certamente nos perguntar, né? Tem uma parte, eu acho que do texto em que a gente fala que nem sempre uma porta aberta engendra uma abertura, né? Quer dizer, é preciso muito mais do que esse passinho que a gente deu agora. Então, por que não, né? Será que o valor? Será que o texto que a gente faz não convida? Será que é o local, como tu falou do Francisco? São muitas perguntas que a gente precisa se fazer a partir disso, né? Acho que sim, já tem algum efeito a gente dizer o que dizia lá na inscrição era a cor da pele, né? E acho que já tem algum efeito no sentido de que os brancos não estão acostumados a precisar se identificar, né? Eu dizia esses dias, em algum lugar que a gente foi conversar, né, Alexei, que no meu prédio mudou, no prédio onde eu atendo, aqui na Oswaldo Aranha, mudou a segurança, a equipe que faz a portaria do prédio. E, assim, todo dia eu chego lá e tem alguém dando escândalo, alguma pessoa branca dando escândalo na portaria, porque agora ela tem que se identificar para entrar, né? E os porteiros que estavam antes já conheciam, deixavam ela passar, enfim, e isso tem levado um tempo ali na portaria até as pessoas se identificarem. E, e eu fico assim, e eu mesma, né? Enfim,
falei disso lá no evento com a Dalva, de quantas vezes eu mesma me dou conta, né, de falas e de atitudes que eu tenho que são muito racistas, mas essa coisa da entrada no prédio, né, ou agora, como eu estava viajando, da coisa do ter que abrir a mala ou ser sorteado para ser é, identificado lá no avião, e coisa como a gente não está acostumado a ser tratado como suspeito, né? E a precisar se identificar. Isso é uma novidade, assim, de certa forma, para as pessoas brancas. Então, nesse sentido de que a gente começa a precisar sair desse lugar do universal, né? Enfim, eu teria muitas outras coisas para falar, mas acho que já tomei muita palavra, assim, tem mais gente querendo falar, então acho que é a Roseli, né? Sim, Rosélia. Oi, eu consegui ler o texto, achei assim muito interessante, várias ideias, assim, uma delas que eu queria destacar, que é essa ideia que o Ambra trabalha na questão da autorização, né, com alguns outros, essa ideia do coletivo, que eu acho que é extremamente importante, rica, né? E eu fui procurar aqui de que ano era a lei das cotas, porque me lembro muito bem, assim, eu estava dando aula na URGS quando começaram as cotas, né? E as aulas começaram a ficar coloridas, né? Isso fez uma enorme diferença, assim, né? Nas relações, para os professores, né? E eu acho que esse aspecto assim da questão da preocupação do silenciamento, eu acho que é muito importante porque a gente sabe na história de todas as situações de inclusão, o quanto, quando as coisas não são faladas, elas produzem exclusão, segregação, né? Essa ideia de uma violência que é maior, que se duplica. Então, acho que é muito importante isso, assim, né? A gente está podendo se enfrentar com diferenças, com, né, pensar, enfim, diferente as coisas. E um outro ponto que eu queria destacar, já que a gente vem trabalhando muito o tema do discurso e da linguagem, é que além do racismo ser estrutural, a linguagem também é, né? E é estruturante. E nesse sentido, a gente está vivendo um tempo em que é extremamente difícil enunciar sem que a gente seja situado num lugar ou no outro, em dimensões muito binárias. E eu acho que esse é um ponto extremamente importante, porque ele provoca violência e ele provoca ensurdecimento. E nesse sentido, eu acho que a discussão dentro da psicanálise pode nos ajudar. Eu tenho testemunhado muitas situações em que a discussão sobre o racismo se coloca, mas eclode situações de muita agressividade, onde ninguém suporta muito ouvir nada. E eu acho que isso é um efeito do que a gente vem chamando da linguagem plana, que é de se deparar com as diferenças, sabe? E não suportar diferenças. Então, acho que o outro destaque é a questão de precisar, de fato, escrever a cor, né? Que é uma surpresa para quem é branco, e eu acho que que foi um passinho à frente, né, nesse sentido de perder essa ideia da universalidade mesmo, né, do branco, e eu acho que foi um exercício que pode parecer muito pequeno, mas eu acho que para uma instituição predominantemente branca é um ato,
né? Era isso. Carol? Nossa, tô pensando muita complexidade, assim, né? Mas uma questão, quando vocês estão falando assim de diferença, é sempre lembrar que essas diferenças elas são hierarquizadas, né? Não são diferenças de qualquer ordem, diferença por si só, né? Mas a gente está falando de um sistema que também hierarquiza, né? Isso é um ponto importante, assim. E para além de várias, acho que tem um fenômeno social aí do cancelamento, né, da dificuldade de escuta no contexto social de forma geral, assim, né, te cancela, não quero escutar. Acho que isso é um fenômeno dessa geração, assim, tem muito a ver com as mídias sociais e tal. Mas cabe pensar, né, falando enquanto uma mulher negra, né? Que eu muito rapidamente, dos pontos, muito rapidamente eu sou colocada no lugar de agressividade, né? De agressiva, de raivosa, e também pensar o quanto, né? Enquanto povo negro, a gente tem aí séculos de violência sofridas que não foram escutadas, que não foram elaboradas, né? E que essa raiva e essa agressividade não à toa emerge, né? E que não se pessoalizam, mas se direcionam, então, à branquitude, de diferentes formas, né? Seja instituição, seja pessoa branca, seja símbolos da branquitude, né? Que vão emergir essa raiva, essa agressividade. Quanto o que a Vanessa pensou, né? Achei muito interessante a questão do formulário, que é uma forma de a pessoa se ver branca, mas eu acho que como fazer a instituição ser acolhedora, antes até, né? Como fazer a instituição seja atrativa, seja, né? Que a pessoa negra vai ver um evento possa ir. Acho que passa muito pela dimensão do coletivo, assim, e falando de parcerias também com pessoas negras, com coletivos negros. Como é que essas pessoas negras vão chegar? Como é que as pessoas negras vão ter acesso, né? Que a gente está muito fora, assim, né, do âmbito psicanalítico de forma geral. Por várias questões, né, que você já vem observando, assim, da branquitude, da brancura e de ser muito elitizado aqui no Brasil, né? Mas eu acho que é isso, assim, na parceria com pessoas negras, de trazer eventos, né, muito antes das ações afirmativas de fato, enquanto formação, trazer esses eventos, é isso, daí a Carol foi, a Vanessa foi, vai contar, vai espalhar, né? Bom, parceria com a URGS, parceria com outras universidades, parceria com o Conselho de Psicologia, né? Por onde que pode se fazer essas entradas de a pessoa negra olhar e, bom, eu vou encarar, né? Porque em alguma medida é isso que eu falei, sempre vai ser um, putz, lá vou eu ver um monte de cara branca. Mas tem algo a mais só do que essas caras brancas, né? As pessoas brancas vão falar coisas que eu quero escutar, vai ter gente preta também, né? Mas em alguma medida sempre é um questionamento, assim, tá? Vale a pena ir? Ah, tá. Né? Então acho que passa por uma dimensão coletiva, né? De troca, assim. Fiquei pensando, não tinha pensado ainda sobre isso, né? Tô pensando aqui junto com vocês. Alessandra, depois a Roseli, depois o Alexei. Boa noite. Não estava ouvindo, né, a roda de conversa e falando assim um pouco também, eu acho que da minha experiência, né, que eu também faço parte de uma instituição de psicanálise, vou iniciar os meus estudos, né, e, e como é assim fundamental, né, esse olhar assim mais cuidadoso para a entrada, né? Uma, a entrada de uma pessoa negra numa instituição, né?
infelizmente, ainda não pode ser algo que como é que eu vou dizer? Tu vai pegar, tu vai escolher o que tu quiser fazer, tudo, porque às vezes, bom, tem que pensar que talvez tem algumas pessoas que compactuam, que são a favor, outras que não são a favor, e como que a pessoa vai ser olhada dentro de um seminário, né? E lembro também da primeira vez assim que eu fui até a Poa, né? E, e achei, nossa, um prédio muito bonito, enfim. E quando teve a apresentação, né, teve, né, a fala da Zildinha na APOA, e que eu não estava presente presencialmente, mas estava online, e eu vi as pessoas, né, que tinham pessoas negras ali, eu fiquei pensando como que deve ter sido para elas chegar até a APOA, né? Se não foi algo, de repente, intimidador, né, no sentido do local, mas que... e aí eu acho que a gente entra, né, no texto, né, mas a urgência de poder escutar uma pessoa negra, né, falando sobre negritude, sobre racismo, foi maior. Então, penso, né, e desejo que outras pessoas sintam, né, esse desejo, que seja algo que fale mais do que o receio, né, para que outras pessoas possam também ter acesso, né, às instituições de psicanálise, não só na questão de ensino, mas também como um espaço, né, de análise. Seria isso. Alexei? Bom, queria agradecer muito, já assim, né, de partida, todas as contribuições e reações, e fiquei bem, sim, já deu aquele brilho, assim, de querer continuar mais uma hora aqui conversando com vocês. E, bom, só, acho que, primeiro de tudo, acho que a gente tem que, nós, enquanto Branquitude, e pessoas que estão se propondo a fazer um letramento racial, ou seja, né, efetivamente sair um pouco, né, do circuito de seus autores da doxa e brancos, e efetivamente ler o pessoal que está pensando nessas questões, né, há muito mais tempo, né. A gente precisa também dar um pouco do nosso testemunho de como é que isso vai nos interpelando e criar transferências de trabalho para que os colegas também que não passaram por esse processo possam se aventurar, mesmo que não seja, digamos assim, né, os textos clássicos da psicanálise ou os autores que vão falar desde um operador teórico psicanalítico consagrado, né? Então, acho muito importante de fazer essa convocatória, que a gente faça essa convocatória, que a gente convide pessoas para fazer essa parte da formação, porque no final das contas isso é formação. Então foi muito bacana, por exemplo, quando eu li a questão do Fanon e da raiva, da agressividade que ele vai trabalhar no Pele Negra Máscaras Brancas. E daí já fica aqui o convite para que leiam a entrevista com o Paulo Bueno, que vai sair amanhã, né, Isa, no Correio, porque ele trabalha isso de uma forma muito bacana, né? Um cara que tem uma baita experiência e é muito, muito generoso na transmissão. E eu acho que também tem que atravessar aí esse medo de não só da agressividade emergir, mas não a agressividade das redes, né? Mas essa agressividade de ser poder ser apontado como racista, né? Atravessar esse medo é também poder encontrar um lugar desde o qual começar a poder pensar, poder falar e efetivamente sair de uma paralisia ou de uma posição defensiva, né? Para mim isso foi fundamental. Eu acho que isso é
eu acho que é muito importante da gente encorajar, né, cada um a poder começar a ler, poder pensar o seu lugar. Encontrar um lugar é uma posição, é uma pergunta psicanalítica por excelência, né? Encontrar um lugar desde o qual escutar, mas encontrar um lugar desde o qual ser interpelado e poder interpelar, poder botar isso em movimento, me parece, assim, né, fundamental. Eu acho que daí entra uma questão, uma terceira, e daí com isso eu já paro, porque a gente já está nessa hora, que é uma questão também de como é que a gente pode suportar transferências que não são as transferências que normalmente são aquelas endereçadas à instituição psicanalítica. Porque a gente não para pensar que quando a gente, né, faz uma associação e a gente está, né, recebendo pessoas para uma formação, pessoas para grupos de estudo, pessoas para seminários, nós também tendemos a harmonizar, vou usar essa palavra aqui, mas nos identificar, poder acolher, poder escutar as transferências de amor que são mais positivas. E aquelas transferências que são indignadas, aquelas transferências que vêm carregadas de reivindicações, de um lugar desde o qual não faz o pacto narciso da branquitude, nós muitas vezes não reconhecemos elas como dignas de transferências muito importantes para contribuir para o crescimento da instituição, da psicanálise e das nossas parcerias, né, horizontais dentro da instituição. Isso é um ponto, acho para mim, crucial, assim, que tem me interrogado muito, né? Como sustentar essas transferências institucionalmente para que isso nos bote a trabalhar, né? E a gente saia desse lugar do fantasma de ser cancelado, de ser taxado como racista e que isso seria o fim do mundo. Vamos partir já desse princípio de que isso vai acontecer, como a Carol falou, vai ser um encontro traumático, mas a gente está divertido disso e a gente está se pondo a pensar um lugar desde o qual ser interpelado e interpelar é fundamental, né? Então, acho que eu vejo muito isso, né, dentro das instituições, dentro dos lugares que a gente está circulando, e é algo que a gente precisa efetivamente se permitir atravessar, ser marcado por isso e se transformar, né? E agradeço muito também por essas provocações que já vão me, né, também disparando essas falas aqui. É isso, gente. Obrigado. Carol, Também aproveito para agradecer, assim, acho que faz jus ao nome Roda de Conversa, né? Só faltou, assim, passar o chimarrão. Achei muito bom poder conversar com vocês. Quando tu falou da entrevista com o Paulo, eu lembrei do que a Carol estava falando, né? De quais são as estratégias, as formas de fazer da abertura dessas portas que isso engendre uma abertura efetiva, né? E, a entrevista com o Paulo surgiu assim, eu tinha feito um curso com o Paulo, acho que ano passado, ou retrasado, e ele começou a ver no meu Instagram esses eventos que a gente começou a fazer na POA. E quando surgiu o evento da Dalva, ele me mandou uma mensagem dizendo: puxa vida, quantos eventos legais vocês têm feito e tal, sobre a questão, né, do racismo, da branquitude. E aí ele me disse: eu vou estar em Porto Alegre dia tal, eu queria conhecer a POA, se tiver alguma coisa nesses dias me avisa. E aí eu já mandei para o pessoal, assim, quem sabe a gente, né, vamos marcar uma entrevista com ele e tal. O Alexei já topou imediatamente. E a Isadora fez toda a mão de obra, né, para isso sair na entrevista do Correio. Então, lembrei disso que tu falou, né, Carol, como é que a gente vai, é, digamos assim, fazendo isso de uma forma que as pessoas comecem a entender que sim, elas podem vir, né, sim, a gente quer que vocês venham. Como é que a gente diz isso, né? E acho que foi a Alessandra que falou a palavra cuidado, né? Achei tão interessante, assim, essa palavra surgir, cuidado, e da fala dela, assim, de que, sei lá, uma aposta, assim, né? De que o desejo fale mais alto do que o nosso medo, né? Acho que é muito marcante, assim, essa fala da Alessandra. Acho que é uma boa fala para encerrar. Lembrei também só de mais uma coisinha da nossa ata, né, de fundação da POA, quando tu estava falando, Alexei, de que lá a gente fala sobre
eu posso agora, eu não sei se eu estou com ela tão fresca na cabeça, mas a gente fala de algo na linha de que o laço que nos interessa é aquele que desata, né? Então, a gente não nos interessa a coisa dos amores recíprocos, né? Mas justamente da diferença que nos faz trabalhar, né? Então, acho que é uma aposta radical nesse sentido, né? Daquilo que desata. Vamos ver se a gente faz isso valer, né? Como acho que temos feito há alguns anos, né? Há muitos anos. Então é isso. Muito obrigada. Bom, gente, estamos chegando no nosso horário. Foram feitas menções ao correio. Para quem não está ao par, o correio da POA, e vocês podem acessar o correio através do site da POA. E além desse número que sai amanhã, lembro de outro número, que eu não vou saber qual foi o número, mas é uma edição do Correio todinha abordando a questão do racismo, da psicanálise diante do racismo, e que foi produzida a partir dos encontros da linha de trabalho. Se derem uma procurada ali no setor do Correio da POA, vocês vão encontrar esse número. Quero agradecer muito a presença e a contribuição preciosa da Carolina, do Alexei, de todos que participaram aqui hoje, dos testemunhos, das ponderações, das questões que foram sendo levantadas. Aproveitar para desejar uma boa virada de ano para todos. Esse é o nosso último encontro desse ano e que em março estamos retomando as nossas atividades e eu acho que vale a pena dizer que esses encontros da linha de trabalho é uma das instâncias que mais temos tido a preciosa presença negra, nos colocando questões e trabalhando, construindo junto com a gente. Então, gente, uma boa noite. Boa Boa noite. Descanso. Boa noite, foi um Obrigado, prazer. Jaime. Obrigado, Boa Eliana. noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite,